Felipe Manique, estamos com mais um Pod Up e hoje um ilustre convidado que vocês vão ver. Não, como assim? Tá se achando? Podcast errado. Como assim? Ô, editor, como assim essa história, cara? Perdi minha vez, galera. Colocaram, apareceu um cara, invadiu aqui. O que é isso aqui? Não é Pod Up, não, produção? Não, pera lá um pouquinho. Pera lá. Não é nada de Pod Up aqui, Acho que eu errei a agenda, pessoal. Eu errei a agenda. Pois é, né? Não olhei a agenda certa. Não anotou o negócio? Não, vamos fazer direito esse negócio aqui. Pode ser? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast mais empreendedor da internet. Eu aqui, Alexandre Dussiak, a minha coleguinha Cleonice Lima, sejam bem-vindos à segunda temporada do Pode Empreender, que fique bem claro. Claro, né, gente? Porque caneca laranja tá em cima da mesa, então... O rapaz se enganou, mas não se enganou, não. Hoje não é Pode Up, hoje é Pode Empreender, mas é com um cara muito fera, super parceiro da gente, que vai estar aqui hoje. Aliás, muito insight, muita coisa boa, cara. Muito. Felipe Manique. Felipe Manique. Aê, vamos lá, galera. Aê. Não é o Pode Up, mas Pode Empreender hoje vai ser top. Com certeza, vai ter muito material bom aí. Continue assistindo a gente que vocês vão ver. Vão se transformar, vamos pensar assim? Oxe, Com certeza. Se não for por isso, nós nem estamos aqui, né? É, isso mesmo, vamos transformar. Isso mesmo. E aliás, Felipe, eu quero dizer pra você e pra você, tá? Você faz o favor de botar o seu dedinho ali no curtir, no compartilhar e etc e tal. Aliás, tem muita gente que tá assistindo esse negócio e não tá se inscrevendo no canal, você acredita? Ai, gente, como assim? Faz isso não. Não faz isso não. Ela é tão boazinha, né? Porque... Galera, se inscreve no canal. Olha lá. Aperta o sininho, comenta no vídeo, isso é importante, né, Ali? Comentando no vídeo, exatamente. Tem Conta a tua bastante história histórias. empreendedora. É. Fala, olha só. Mas só não fala mal da gente, né, Cleolina? Não é bom, não. Quem falar mal, o que acontece? Não é nem que falar mal, cara. Eles já estão sabendo que o negócio é o seguinte: se você vai lá, você vai assistir a gente, que você não se inscreveu no canal, você não curtiu, você não compartilhou isso aqui, você não comentou lá embaixo, sabe o que vai acontecer? Um belo dia você vai sair feliz da vida com o seu carro aqui no centro da cidade de Campo Largo, no Paraná, e você vai parar o seu carro na Praça da Matriz porque você tem algumas coisas para fazer no centro. E aí você vai deixar o seu carrinho e você vai sair. Só que você vai se esquecer de colocar o seu Star, tá? E você vai chegar, vai ter uma multa de Star. Tá? E vai ser a multa que o guardinha tá na frente do carro multando, tá bom? É isso que vai acontecer com você se você não curtir, tá bom assim, ô Cleo, essa? A maldição tá pesada. Eu não respeito isso. Você não respeita? não respeita a multa. Então não respeita a multa. Então você já sabe aí, né? Não quer levar multa no Star, o que tem que fazer, né? Ô, Cléo, vamos fazer o seguinte, né? Eu acho que a gente já falou bastante bobagem. A gente vai receber hoje o Felipe Manique aqui, ele tá com a gente. A gente vai ter uma conversa, assim, fera pra caramba, porque o cara é um baita empreendedor, tem um monte de empresa. Né? Aliás, eu não sei que tempo que ele tem pra ter mulher, pra ter filho, pra ter vida pessoal. Exatamente. Né? É só assistir no podcast que vai saber como ele administra tudo isso. Vai descobrir como é que é isso. Exatamente. Né? Então você segue lá o Pod Up, vem pro Pode Empreender também, segue o Pode Empreender, segue lá o Pod Up também. Exato. Tem aí @ Falei. Lascou? Vai ficar escrito aqui embaixo. Se o editor não tiver dormindo, ele coloca pra ele corta agora. E o duro é que o editor nosso é o mesmo editor dele. Só que pra eles ele faz tudo certinho. Pra nós, é aquela bandalheira que vocês já viram lá, né? Ai, editor, sobrou pra você. Não, eu vou te falar, meu. A gente jogou pedra na cruz com esse editor. Cara. Bora lá? Vamos, né? Chega de conversa. Chama a vinheta pra nós. Vamos. Então a gente conseguiu roubar do outro podcast o cara que veio aqui hoje. Louco, hein? Então nós temos Felipe Manique aqui. E aí, pessoal? Vamos lá. Legal, temos você aqui. Porque você é um cara que eu admiro muito, porque assim, primeiro que você é um cara relativamente jovem. Relativamente bom. Obrigado por essa parte, ó. Dá uma enganada boa. Mas é um cara que assim, você já é super empreendedor desde sempre, né? Desde criança. Desde sempre. Ele, na verdade, assim, metade dos empreendimentos de Campo Largo são dele, os que não são, ele é sócio. Essa parte é mentira. Eu ia perguntar qual a listagem. Mas o que é engraçado é que os amigos em comum que a gente tentou falar, não, pior que é verdade.
Putz, isso é verdade. Isso é verdade, cara. Ele falou que não. Isso Mas então, aí que justamente a gente quer falar, né, bichão? Porque o negócio aqui é pode empreender. E se pode empreender, né, Cléo? Pode tudo, né? Então, Quem é pode verdade. empreender? Vou falar assim, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Você Uma é, das né? minhas paixões que eu tenho é o empreendedorismo. Eu adoro, eu amo o que eu faço, eu sofro diariamente, mas isso é motivador. Mas por quê, cara? Da onde surgiu o empreendedorismo pra você? Empreendedorismo. Esses dias eu fui numa palestra bem legal, cara, em São Paulo, e diz assim, ó, quem tem a chance de empreender, que tem roupa em casa, que tem comida em casa e tem estudo pelos seus pais, nesse país já é algo muito pra frente. Então eu sou uma dessas pessoas sortudas. Meus pais me deram muito estudo, meus pais me deram roupa lavada e comida e eu saí empreendendo. Então eu tive essa oportunidade na vida, eu tenho uma base sólida, eu tenho uma família sólida e isso fez com que eu pudesse me arriscar mais. E empreender é arriscar. É viver diariamente sofrendo, é viver diariamente nesse looping aí, buscar melhoria contínua todos os dias. Então, iniciou assim, né? O diariamente sofrendo é muito doido, porque é muito a realidade do empreendedor. Muito, muito, muito. Só que pergunta se o cara quer parar. Não. Para. Não para porque Bernardinho fala assim, né? Você tem que procurar conforto no desconforto. Sim. Conforto no desconforto. Então eu também sou atleta amador, então eu gosto de correr e tal, gosto de correr, nadar. Você tem que procurar conforto no desconforto. E empreender é isso, cara. Você tem que procurar conforto no desconforto. Nunca tá satisfeito. Nunca com vai pouco, estar, né? nunca vai estar satisfeito. Mas você tem que viver. Olha lá, vamos entender. Ó, isso é não. empreender, cara. Isso é empreender. Você tá na empreendendo frente e aqui. não pode. Putz, pior que eu tenho que atender isso daqui. Viu? Eu tenho que atender isso daqui. Isso é empreender. É a primeira vez que o cara recebe uma ligação ao vivo no podcast. A ligação ao vivo que eu recebi é de um dos nossos entrevistados, que chama-se Pedro Parolin Teixeira, nosso presidente da Associação Comercial. Por conseguinte, meu chefe. E se eu não Tem que atender, entender. eu vou ser... Não justifica, não eu vou ser justifica. demitido do podcast da Cicla. E além de tudo, ele é advogado, ele pode me processar. Na hora que eu fui atender, ele desligou. Ô, Pedro, tamo junto, irmão. Viu, mas, Pedro, depois, quando você chegar, a gente conversa, tá bom? Eu te dou as devidas explicações do porquê eu não atendi. Cara, como é que pode o podcast ser bagaceiro assim? É ótimo isso, eu é tenho ótimo. certeza, cara. É ótimo. É um Sigam até o bate-papo, final né? desse pod que vem coisa melhor, viu? Meu Deus do céu, certeza. você apronta. Falando nisso, falando em coisa melhor, ô Felipe, copinho não, cara. A gente trouxe um presente pra você, olha cara. só. Não, começa Laranja, presente. meu amigo, pouco é bobagem. Laranja, Aí, pessoal, bobagem. pode empreender. É isso aí. E é o seguinte, esse presente aqui que a gente tá te dando é uma cortesia, né, uma parceria Exatamente. da Boutique dos Brindes. Olha só. Né? E a Boutique dos Brindes é o seguinte, né, Felipe? Você que é empreendedor sabe muito bem como faz diferença você ter um bom brinde, né, na sua empresa, você ter uma boa caneta, você ter... ele falou assim, ele me falou, não fala de caneta, porque caneta é mais complicado. Eu falei, não, cara, você tem que falar de caneta, o que for de brinde você tem que ter, porque é importante para a sua empresa, né, quando você não está diante do seu cliente, um bom brinde vai mostrar a tua cara. Então, se o teu brinde é mais ou menos... Tem uma frase clichê de empreendedorismo. Quem não é visto... Lembrado, lá, né, Lá, gente? tá vendo? Viu? Quem não é visto, Então, já não é lembrado. Não é lembrado. Viu Mas só? então é o A seguinte, necessidade faz ocasião, viu? tá vendo? Então é o seguinte, ó. Brindes, você precisa lá de agenda, você precisa de caneta, você precisa de caneca, essa caneca legal pra caramba. Aonde que você consegue? Boutique dos Brindes, @Boutique dos Brindes, dá uma passadinha lá, um preço bacana pra caramba, e isso com certeza vai fazer diferença na apresentação da sua empresa fora, né? Quando você não tá perto do seu cliente você vai ser bem representado através de bons brindes, beleza? Então é o seguinte, eu também vou pôr uma aguinha aqui na minha canequinha. Então, Cléo, o que eu fico pensando às vezes, sabe? Essa história de empreender, né, de uma maneira geral, estamos servindo aqui. Os caras aqui do estúdio vão trazendo aguinha e tal. Aliás, hoje é água Fazendo em dobro, né? Porque reposição, são né? 2 clientes do estúdio hoje. Então, água em dobro. No mínimo que a gente espera aqui já começar de coca pra cima. Quem Olha pode só. empreender? Esse é o empreendimento pode deles, empreender? né? É o empreendimento deles. Você viu, né? Tá bom. Você viu? Olha aí, ó. Não dá- Até parece que ele tava aqui há 2 minutos. Não dá pra brincar, né? Não. Não dá, os caras não sabem brincar. Se brincar com o empreendedor, filho. Empreendedor, Vai tudo né? Enquanto a sério. gente tá indo, ele tá voltando. Já. Então, falando exatamente nisso, Cléo, eu gosto de às vezes a gente conversa com o Felipe, assim, o cara, não, eu tô com mais uma empresa que eu tô fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Cara,
Qual é a pira de você ter vários empreendimentos, de várias situações? Da onde que vem isso? Por que isso? E a gente vai te apertar, cara, porque você é de casa. Então... Cara, fica à vontade, né? Mas qual é a pira de ter várias empresas? Eu penso mais no sentido, assim, uma das minhas falhas, assim, no meu setor de empreendedorismo, na minha vida, quando você olha pra trás, assim, Felipe, você não segmentou, se devia segmentar, você ia crescer mais, alguma coisa nesse sentido. Mas, a partir do momento que você fala em Campo Largo, ele é muito regional. E, querendo ou não, eu segmentei em Campo Largo. Então, a maioria dos meus... Eu vou falar a maioria que tem umas coisas fora, mas a maioria das minhas empresas são campolarguenses. Então, a pira é dar mais emprego. A pira é ensinar mais pessoas. A pira é você ser lembrado pelas coisas que você está fazendo. Então, eu sempre falo, por que você empreende? Eu empreendo para mudar a vida das pessoas. Cara, esse é o meu legado de vida. O que eu quero? Eu quero mudar a vida das pessoas. Então, é um jeito que eu estou conversando contigo, é uma pessoa que vai nos escutar, é alguém que vai se motivar. Então, por que você faz isso? Só faço isso para mudar a vida das pessoas e, consequentemente, muda a minha vida. Isso muda a minha vida diariamente. Cara, olha que legal. Isso é muito bonito, né, do empreendedor, quando ele pensa o que ele pode servir para o outro, né? Ele não pensa só em si próprio. E empreender é que às vezes a nossa cultura brasileira é um pouco no sentido assim que a gente empreende só para ganhar dinheiro. Não, a gente empreende sim para ganhar dinheiro, mas existe um outro propósito muito maior por trás. 97% das empresas brasileiras são pequenas, são de empreendedores como nós. 3% são daquelas multinacionais grandes, beleza. Mas, cara, 97% das empresas, ou seja, teu pai que tá vivendo, teu filho, cara, a nossa cadeia de família trabalha com empreendedores pequenos. A nossa cadeia depende da gente, de pessoas que queiram empreender. Então, o Brasil depende da gente, o mundo depende da gente. Eu penso muito assim. Sim, e quando você fala exatamente do pequeno empreendedor, de fato, é o que faz muita diferença na sociedade hoje. Porque você tem realmente os grandes players, né? No mercado e que vão atendendo, mas na realidade, como você colocou, o maior percentual de fato de geração de empregos, de geração de renda é o pequeno empreendedor. Isso mesmo. Né? E muitas vezes as pessoas têm aquela visão de que o empreendedor, né, o empresário, ele é malvadão, que ele quer se aproveitar do funcionário, porque o empresário fica rico, o funcionário e tal. E assim, as pessoas não entendem os percalços que existem por trás do empreendedorismo, exatamente, por trás do empresariado de uma maneira geral. Eu me lembro quando a gente um CLT, né, um assalariado, a gente, cara, chuva, faça sol, tá ali o saláriozinho tá no fim do mês, né? Férias, você sai de férias 30 dias sossegadinho, vai fazer tua viagem e tal. Pergunta se o patrão tem isso. Mas não veja isso ali como algo ruim, entendeu? Que às vezes o empreendedor não pode se tornar o coitadinho. Claro que existem N pessoas dessa forma, mas não pode... Cara, a partir do momento que nós nos decidimos ser empreendedor, nós sabemos que isso é o ônus. Legal. Nós sabemos que bem esse é o colocado. ônus. Cara, quer ser empreendedorismo? Beleza, você não vai ter férias, você não vai ter salário fixo, ou pode ter salário fixo, mas na maioria das empresas você não vai ter a segurança de um salário fixo, você não vai ter 13º, entre outras coisas. A partir do momento que você vai criando um corpo e isso vai crescendo aos poucos. Sim. Mas você tem que saber que o teu sofrimento inicial é esse aí. Exatamente. Você tem que fazer o planejamento, você tem que ter a visão lá na frente, de trazer para a equipe, né? Senão não funciona. Senão não funciona. E você tem que fazer isso, eu falo assim, por amor e por propósito mesmo. Então, empreender para mim é amor, é propósito, além do dinheiro, qual é o teu motivo? Porque dinheiro é consequência. Sim. Então, além do dinheiro, você tem que ter um motivo para daí o dinheiro vir a consequência. Né? Porque a grande maioria das pessoas pensa, não, eu vou abrir uma empresa, vou ficar rico. E na verdade não é essa a ideia. Se fosse assim, eu tava milionário. Então tem empresa que eu tive. Não, Com quantos anos você abriu a primeira empresa? Legalmente ou não? É que eu penso assim, eu vou explicar para você. O que é empreender? Empreender para mim é pegar e fazer algum serviço e transformar isso em alguma venda. Para mim, isso é empreender. Uhum. E eu falo que o meu primeiro empreendimento eu tinha 12 anos. Eu e meu primo fomos lá, a gente tinha um campinho de futebol, a gente transformou metade do nosso campinho de futebol e a gente foi plantar alface. Olha só! Isso pra mim é empreender. Com certeza! Eu lembro que na época a gente teve R$14 de lucro. Isso há 20 anos atrás, cara. R$14 de lucro era muito dinheiro. Uhum. Era muito dinheiro. Então, pra mim, esse foi meu primeiro empreendimento. Com 12 anos, que legal. A gente plantou alface e saiu vendendo a redondeza, assim. Eu lembro que deu super certo. Super certo. O problema foi não dar continuidade. Eu sempre falo. Cara, qual que foi a minha primeira falha? Eu não dei continuidade no negócio que dava margem boa, lucro bom. Então, podia ser hoje produtos orgânicos. Isso aí. Tava no agro, né? O agro é top.
O agro é top. Aliás, acho que é só um dos empreendimentos que ele não tem, né? Ó, quem sabe daqui a pouco ele retoma lá. Eu falo assim, meu sonho é ter uma fazenda um dia. Isso esse é um objetivo de vida. Então, ó, um dia eu tô do agro. Já fui do agro, né? Agora eu posso voltar a ser do agro. Não, Com certeza. voltando às raízes, né? Com certeza. Com 12 anos, cara. 12 anos, meu primeiro empreendimento. Segundo empreendimento, quem vai lembrar, na nossa época existiu um paintball em Campo Largo. Faz uns 15 anos, mais ou menos. Eu tinha 15, 16 anos e tinha uma professora nossa, eu lembro que a professora de física ia abrir o paintball. A Eliana. A Eliana, é isso mesmo. E precisava de alguém para tocar a lanchonete. E eu, o Guilherme Boron da Foto Livre, falou, cara, vamos tocar esse negócio, né, cara? Vamos pegar. E a gente foi lá e abriu o Osama Lanches. O Osama Lanches, porque ela tava dentro de um paintball. Sim. E a gente abriu o Osama Lanches. A gente ficou, acredito, ali perto de um ano. Cara, foi um aprendizado. Dinheiro não deu, mas foi um aprendizado muito legal. Muito bacana. Aliás, a gente aprendeu muita coisa. Uma vez. Foi lá? Levei um pelotaço, cara. Ficou um vergão aqui. Você tomou uma coca lá ou não? Eu não me lembro se tomei, sabe? Acho que eu não te ajudei, não, cara. Cara, eu vou te contar uma coisa, cara. Eu lembro que a gente tava... Além da lanchonete, lá tinha freezer de sorvete. E se eu não me engano, alguém de nós, eu ou eu, o Guilherme, não lembro direito, que a gente colocou 2 freezers na mesma tomada na sexta. Não. Certinho. Viu como a gente aprende no empreendimento, né? Certinho. Certinho. O que chegou na segunda-feira? Todos os sorvetes derretidos, cara. Todos os sorvetes. E não eram nossos. Todos os sorvetes derretidos. Meu Deus. Não, isso que não tava derretido a estrutura inteira, né? Eu quase achei que tinha pegado fogo no O cara freezer. faliu o negócio da Eliana, né, coitada? Por isso que ela ficou Vai professora. que ela não sabe que foi eu e o Guilherme, né? Mas sabe agora. Ah, vai saber Desculpa, agora. professora. Depois de alguns anos. A verdade sempre vem à Você viu como é que é, né? Mentira, tem perna curta. Tem perna curta. Tudo bem que ela levou uns 20 anos pra Mas descobriu. desencurtar a perna, mas... Agora eu não sei se fui eu e o Guilherme. A gente vai ter que conversar bem certinho pra assumir a culpa aí. Não, vou ter que conversar direito com o Guilherme mesmo. Né? Cara, que legal. E aí depois disso... Depois do Osama, eu trabalhava num escritório Osama de... é muito bom, Osama velho. Lanches, né, cara? É muito bom. Cara, tem a arte disso, cara. É muito legal, muito legal. Muito bom, muito bom. A gente tem que salvar a arte ainda da nossa logo, Osama Lanches, era bem bonitinha. Boa. Pena que não deu certo, cara. Eu falo pro Guilherme, se a gente tivesse Não bombou? lançado o hambúrguer gourmet na época, porque não existia hambúrguer Sim, gourmet na sim. época. Então a gente não pensou fora da caixa, sabe? Aham. Se existisse o hambúrguer gourmet na época, eu tenho certeza que estaria aberto até hoje. Porém, a gente aprendeu um pouquinho de empreendedorismo, mas a gente aprendeu uma coisa mais dolorida, que é pensar um pouco fora da caixa. Então a gente não pensou fora da caixa. Foi aí que não deu certo. Olha, mais uma dica. Mais uma dica, Sim. pensa fora da caixa. Ser Sim. empreendedor, cara, faça o que as pessoas não fazem. E é isso, né? Você abriu um negócio durante o período de 1 ano. Foi experiência. Foi experiência total. Né? E às vezes a pessoa quer abrir e já até quer sair ganhando dinheiro. E aí tá o erro, né? Então usou de experiência, não pensou fora da caixa. Faço o que com isso aqui? É isso aí. É esse o Né? negócio. E tem que trazer isso pra aprendizado na tua vida, né? Algo, Sim. isso nunca vai sair da minha vida e todo aquele tempo que eu passei nos Amalanches serviu pra alguma coisa. Eu lembro que nós trabalhávamos ainda, nós dois trabalhávamos em outro, trabalhava fora, e final de semana nós tínhamos que ficar lá 24 horas, né? Então, sábado abria o dia inteiro, domingo abria o dia inteiro, então nós tínhamos um custo pra estar lá, né? Que era nosso tempo. Nosso tempo, a gente não se divertia, a gente não saía com ninguém, a gente tava trabalhando. Não deu certo, mas nós adquirimos conhecimento. Tanto que eu e o Guilherme hoje temos empresas bem tranquilo, né? Então a gente Sim, é empreendedor, bem legal. Te deu estrutura pra hoje, Deu né? estrutura E o emocional. Guilherme pra isso continua hoje. não tendo tempo também, né? Continua. Bom, abra um espaço na agenda, Guilherme Borão. Você vê que vira e mexe o Guilherme aparece nesse podcast. É. Né? Viu? Na temporada passada já tem um comentário também. Viu? Sobre ele, eu acho que ele vai ter que vir aqui. Gravar, Nós vamos ter né? que trazer ele um dia aqui. Aí depois, cara, como eu trabalhava no escritório de contabilidade, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu trabalhei dos 15 aos 18 anos. E quando eu fiz... Essa contabilidade já era da tua família, não? Não. Não é da tua Não, família? eu era funcionário mesmo. Então, dos 15 aos 18 anos, foi o período que eu trabalhei de funcionário. Eu nunca, minha família não tem nenhum histórico de contador. Então, não tem... Eu tenho alguns tios meus que são contadores dentro de outras empresas e tal. Sim. Mas histórico Mas não de de escritório e contabilidade, não. Então, quando eu fiz 18 anos, eu lembro, eu terminei meu técnico em contabilidade com 17. Então, eu não podia tirar o CRC. CRC é o conselho para poder assinar, né? E quando eu fiz 18 anos, eu pude tirar meu CRC e daí eu abri o escritório. Então, com 18 anos, já no 18 anos e um dia eu poderia ir lá, fiz a prova. Eu lembro que, nossa, deu um BOzinho de prova, assim, eu precisava acertar
25, 26, se eu não me engano, na prova. E eu acertei 24. Foi a primeira frustração, assim, de... Não conseguiu o que eu queria. Só que daí passou uma semana, anularam 2 questões e eu tinha certeza que tava certo, cara. Eu tinha certeza. Putz. Daí acertei 26. De 24 anularam 2, acertei 26. Eu tirei meu CRC dessa forma, assim, na tampa, na tampa. Mas com 18 anos abri a Audi Contabilidade. A Audi Contabilidade é hoje a minha empresa sólida que continua até hoje. É A onde... tua empresa principal. Minha empresa principal. Hoje vou te falar, é a única empresa que eu não tenho sócios. Então é a empresa minha mesmo, né? Então foi lá onde eu nasci como empreendedor formal, foi lá que eu criei meu primeiro CNPJ. Empresário, como propriamente, empresário perante legal foi na Audi Contabilidade. E continuo ativo até hoje e estamos lá. Entendi. Dia após dia. E aí, depois disso, você começou a diversificar. Aí, Vão surgindo oportunidades. Após isso, eu entrei pra faculdade de administração. Então eu pensava, cara, contador, por que eu fui fazer administração? Eu lembro que isso era algo na minha cabeça que não entrava. Então, só para entender, a tua formação foi técnica em contabilidade. Isso é ensino médio, né? Daí depois você foi pra... Isso mesmo, depois eu fui para administrador. O superior foi administração. E eu não entendia isso, cara, na minha cabeça, assim. Eu, Felipe, olhava para dentro de mim, cara, como que você tem um escritório de contabilidade e você tá fazendo administração? E no decorrer da faculdade não entendia. Quando chegou no último, mais ou menos no último período, último ano, cara, eu sou um administrador. Eu não sou um contador. É isso, Cléo. É isso, eu gosto de falar. Eu gosto de falar isso porque é o seguinte, o que acaba acontecendo muitas vezes... mas o meu sonho é ser, eu uso muito exemplo, né? É ser professor de educação física. Então ele vai lá, faz a faculdade, aí ele vai lá e daqui a pouco monta uma academia. Cara, montou a academia, você virou administrador. É, isso aí. Eu sou administrador. Não tem jeito. Na hora que virou essa chave de mim, eu falei, Felipe, você não tem um escritório de contabilidade, você tem uma empresa de contabilidade, você presta serviços. Eu não sou contador. Eu sou um prestador de serviço. Eu tenho uma equipe. Cliente, você tem funcionário. Isso, mas eu tenho uma equipe inteira que é muito mais especializada e muito mais técnica do que eu. Eu entendo a parte superficial da contabilidade, eu entendo várias coisas, vai conversar comigo sobre fiscal, contábil, RH, beleza, entendo. Mas a minha equipe, e graças a Deus, a gente demorou um tempo para isso, mas graças a Deus hoje a minha equipe entende muito mais do que eu. Eu confio muito mais neles. Sim. E eu preciso deles. Os caras estão no dia a dia daquilo, no dia a dia né? deles. Então, E aí o teu trabalho hoje é o quê? É vender. Hoje meu trabalho vender, atender cliente. Vender, atender cliente e administrar toda essa gama de coisas que eu tive. Olha que legal que é isso, né, Cléo? Porque uma das coisas também que eu acho que é bem importante para o empreendedor é ele sentar em algum momento e entender, pera lá, eu sou bom no que eu faço, mas quem vai vender o meu produto? Nossa. Quem vai atender o meu cliente? Sim. Né? Então, assim, eu posso fazer, não tem problema nenhum. Mas quem vai fazer isso aqui? Então, ou você vai a contrato um comercial que resolva o teu problema de vendas, ou você vai ter que vender. Exatamente. Porque empresa que não vende não sobrevive. Isso é fator número 1, né? Sim. Se não for a venda, as outras pessoas não têm serviço. Fator número 1 de uma empresa, venda. Sim. Venda. Claro que você tem que ter um bom produto, você tem que ir organizando teus processos e tudo mais. Mas primeiro de tudo, venda. Se você não tiver venda, toda a tua cadeia vai sentir falta. Vai precisar de alguma coisa, vai faltar dinheiro, vai faltar N coisas. E por outro lado, também não adianta morrer de vender e não ter uma equipe que atenda. Isso mesmo. É o equilíbrio, tem que né? ter equilíbrio. É o equilíbrio. Por isso que o empreendedor não dorme um dia tranquilo, né? É sempre, cara, tô vendendo pouco, tô vendendo bastante, preciso de mais. Mas quando você vende bastante é problema bom de resolver. Contrata, treina, resolve. Eu acho que um dos problemas, Cléo, que é difícil de resolver é o empreendedor, o empresário, ele chegar num ponto que ele olha e fala, peraí, cresci ao ponto de eu precisar de alguém. Ou estou crescendo e agora, a partir daqui, eu preciso ter alguém, porque daqui a pouco eu vou crescer mais e eu preciso desse cara aqui. Exatamente. Só que quando esse cara chega aí ele vai olhar para lá. Mas aí esse lucro todo aqui que ia pro meu bolso não vai mais. Eu ia falar isso mesmo, Ali. A partir do momento que você chega, chama-se um negócio, você tá numa zona de conforto. Sim. Você cria uma zona de conforto que você fala assim, eu coloquei meu padrão nisso, já estou tranquilo, já estou estável. A partir do momento que você pensa que você está estável, você para de crescer. Exato. Porque daí você não quer correr risco, você segura o teu risco naquela receita, naquele prolabore teu, naquela retirada sua mensal. Fala, vou ter isso sempre. Beleza, você vai ter isso sempre, você para de crescer porque você não quer mais correr risco. A partir do momento que você não corre risco, tua chance de crescimento ainda continua? Continua, mas é muito menor do que quando você tinha lá, cara, não vou receber daqui 3 meses, pau. Então a tua chance de crescer é muito mais quando você corre risco. Mas também tá tudo bem, né? Se o cara entendeu que pra ele tá bom daquele Isso. Não existe. Ok, né? Não tem certo e errado. No empreendimento, isso aí. No empreendedorismo não existe certo e errado, existe onde você tá mais feliz. Exato.
Existe isso. onde você tá mais feliz e tá com o teu propósito. Essa questão de propósito é algo que eu trato muito na questão até da minha psicologia, assim, nas minhas terapias. Qual que é o teu propósito, né? E se você me perguntar isso, eu não vou responder com a minha maior sensibilidade, que eu não sei ainda. Não é tão assim. fácil. Não é né? tão fácil. Qual que é o teu Desenvolvendo, propósito? né? Não é tão fácil. É desenvolvendo todos os dias, assim. Então, se você falar, Felipe, qual que é o teu propósito? Hoje, meu propósito, sim, é transformar a minha vida, a vida da minha família e a vida das pessoas que estão comigo. E as pessoas que são meus clientes e ajudar, né? Hoje é esse é meu propósito. Mas, cara, diariamente vai ter que... Hoje pode ser... Hoje, eu tive um podcast que a gente conversou com o Zé falou, o Felipe de ontem morreu. Hoje é outro. Amanhã é outro. E assim E é vai. engraçado mesmo você fazer essa analogia entre a empresa e também o dono da empresa. Mexe muito psicologicamente, né? Porque você vê o propósito da empresa, porque é o mesmo propósito seu. Mas como transformar isso num negócio? Aí quando você pensa que não, você fala assim, cara, esse propósito aqui é meu de coração, mas qual é o meu de verdade? Mexe muito. Muito! E eu vou te falar uma coisa assim, quando você é sozinho, assim, vou pegar, que a gente vai continuar a história da minha vida, eu tenho sócios pra frente, então, mas eu vou antecipar um pouquinho. Quando você é sozinho, o teu propósito e o propósito da empresa pode estar muito paralelo, Alinhado, muito né? alinhado. Agora, quando você tem sócios, você tem que pegar N propósito, então o propósito teu, o propósito do sócio 1, o propósito do sócio 2, E convergir tudo. e convergir dentro do propósito da empresa. Aí sim é difícil. Porque eu penso de uma forma, o Ali pensa de outra forma. E assim isso. vai. E a gente tem sonhos diferentes e objetivos diferentes Eu quero criar... crescer muito, eu não quero crescer tanto, eu quero isso. Mesmo. Então isso tem que ser alinhado diariamente. Às vezes a gente tá numa fase diferente. Fala que é muito parecido com casamento, né, Felipe? Eu acredito nisso, que uma sociedade é igual ao casamento. Tem que ser conversado todos os dias. Todos os dias você tem que estar alinhado. Tudo bem alinhadinho, bem conversado. Eu não tenho dúvida não, claro, porque quer ou não, quantos casamentos acabam por falta de diálogo? De alinhamento, né, de expectativas. Exatamente. Né? Eu gostaria que fosse assim, e às vezes o cara nunca fala e a esposa nunca vai saber, a esposa nunca fala, o marido nunca vai saber, e quando vê, a relação tá indo pro vinagre Já e o pessoal... acabou. Triste isso. Mas uma coisa que vocês estavam falando, que eu estava matutando enquanto vocês diziam, né, é justamente a ideia do propósito. Né, o Felipe colocou que ele tinha um propósito quando ele começou a empresa dele, né, e ele trouxe, obviamente, isso vem do empresário, não tem? A empresa é uma extensão do empresário. Sim. Só que de repente ele tem lá X pessoas que vivem pelo mesmo propósito dele. Então, assim, o teu propósito se multiplicou na vida daquelas pessoas. Elas estão ali pelo propósito delas, mas elas também compram. Porque quer ou não, quando você é um empresário ou quando você é um funcionário de uma empresa, o teu sobrenome se torna outro. Sim. Né? É o Felipe da Auge. Então, o Munique já deixa de fazer tanto sentido. E o funcionário é a mesma coisa. Sim. É o Alexandre da Cicla, né? A Cléo da Cléo. Mas é aí, Ali, que entra a questão de plantar uma semente, né? Transformar a vida das pessoas. É isso. Você transforma a vida das pessoas com o seu propósito, com a tua ousadia, com a tua... Vou correr risco, sim, vou levar de você comigo para você ganhar algo a mais, para você estar mais feliz e estar mais perto do teu propósito. Então, eu acredito muito nisso. E assim, as pessoas que estão perto de você, que acreditam no teu trabalho, acreditam no teu propósito e querem melhorar o delas. E querem para onde você está indo. Por isso tem que estar muito claro. Isso é uma outra dica do empreendedor. Olá. Deixe muito claro o que você, aonde você quer chegar, né? Pra tua equipe estar junto, pra você estar Clareza bem engajado. com a tua equipe, né? E isso não é fácil. Você falando assim, é bem tranquilo, vou chegar lá. Mas, cara, existe N curvas no meio do caminho. Sim. Existe N pedras no meio do caminho. Existe N espinhos no meio do caminho. Que você vai ter que ir lá. Às vezes vão demorar mais, às vezes vão demorar menos. E assim vai. Por isso que o empreendedor sofre todos os dias, né? E por isso, o conforto no desconforto. O conforto no desconforto. Os dois. E precisa disso. Né? Eu gosto muito daquela comparação com o eletrocardiograma, né? Você tem, ele sobe, desce. A vida é isso, cara. Porque quando ela tá reta, o nego morreu. É isso mesmo. A pessoa foi embora. É isso mesmo. Mas nisso tudo também que você foi colocando aqui, justamente do propósito, da empresa, tá? Você tem muito esse lado de poxa, mas para ser empreendedor eu tenho que ser empresário, então eu tenho que ter o meu CNPJ, sou eu que tenho que abrir a minha empresa? Né? Vocês, desde o início, vocês sempre estavam tentando fazer alguma coisa própria. Mas não necessariamente, Cléo, a pessoa que trabalha para alguém não é empreendedora. Não, né? Tecnicamente existe isso. Existem os intraempreendedores, né? Que são empreendedor que empreendem dentro da empresa dos outros. Qual que é a vantagem disso? O risco é um pouquinho menor. Porque às vezes você não está colocando o teu CPF em risco, você não está colocando o teu nome em risco, você não está colocando, às vezes, nem o teu dinheiro. Mesmo, né? O ganho também não é o mesmo. Então, teoricamente, o ganho é elevado à tua quantidade de risco que você tem. Quanto maior o risco, não necessariamente, mas quanto maior o risco, maior o teu ganho. Olha que legal. Então, não necessariamente é o quanto eu produzo, e sim quanto risco eu estou disposto a assumir. Pode ser.
Um paralelo legal aqui, Pode ser, né? Claro que cada caso é um caso, né? caso, Mas pode ser que sim. Tem que produzir. Mas é legal. É justamente a ideia do Pode Empreender é a gente poder ter Essas essa sites noção dessa mesmo. forma. Isso. E observar, né? Fazer analogia, entender isso é possível, isso não é possível, não, Sim. mas como pensar sobre isso. Porque viver o dia a dia do empreendedor não é fácil. E às vezes Não. trazer essa consciência de, pera lá, é aqui que eu preciso pensar fora da caixa. É isso aí. É isso É. Não, mesmo. e é legal porque, assim, se nessa conversa que a gente tá tendo, alguém lá do outro lado da tela fala, cara, é isso. É isso que eu preciso. Pronto. O projeto deu certo. É isso mesmo. Se você tocar uma pessoa, O projeto deu certo. Até a gente falando sobre isso, a gente tem recebido também vários relatos de pessoas que foram impactadas com o Pode Empreender, mas às vezes as pessoas nem comentam aqui embaixo. Elas falam com a gente e não comentam no vídeo. Isso Olha. seria legal também das pessoas trazer esse comentário, porque às vezes o próprio comentário dela Sim. impacta a outra pessoa. Exato. Porque o projeto foi criado para isso, né? Trazer impacto e insights para novos empreendedores ou para quem quiser empreender. Sim. Então a gente convida vocês aí para comentar aqui embaixo, para poder trazer insight para outras pessoas também. Ah, bem lembrado, Ana Cléo. Parabéns, é isso aí. Não, e você sabe que às vezes as pessoas falam, poxa, mas o Pode Empreender, ele fala de empreendedorismo, tal, de vez em quando aparecem umas pessoas que não são nem tão ligadas a Mas é que o empreendedor, Felipe, eu gosto de pensar que uma das características dele é ser criativo. Ele precisa ser criativo, ele tem que pensar fora da caixa, você falou isso já algumas vezes. Ele tem que pensar fora da caixa, ele tem que tentar encontrar soluções onde você não vê normalmente uma solução. Eu gosto de dizer que o empreendedor é o cara que tem que tentar sempre usar a segunda coisa que ele pensa. Porque a primeira todo mundo vai fazer. Sim. Então ele tem que parar, beleza, isso aqui já todo mundo fazer, descarta. Qual é a outra coisa melhor que eu posso fazer? Isso aqui, então eu vou fazer essa. Né? E aí a criatividade você forma justamente tendo insights de coisas diferentes. Porque se a gente fica só 100% falando empresário, empreendedor, às vezes a audiência, a pessoa que está com a gente, ela poderia estar aproveitando mais coisas e ela fica só no mesmo conteúdo, ali é a mesma coisa. Então é legal, de repente, você fala com uma pessoa que não tem nada a ver com o peixe, mas que tem uma história legal, que tem um... Então a gente teve, por exemplo, e isso é super certo, a gente teve, e aliás eu convido você que está assistindo a gente, dá uma passadinha na playlist da segunda temporada. A gente teve aqui também a Thaís Benato. Aliás, todo mundo que veio foi muito legal, né, Cléo? Nossa. Mas a gente teve a Thaís, e assim, a Thaís Benato impressionou. Porque ela é uma ciclista, né? É uma ciclista profissional, ela compete pela Seleção Brasileira de Ciclismo e tal. Mas o que essa mulher deu de insight relacionado ao empreendedorismo, Cléo, aqui? Né? É que na realidade é aquilo que a gente já fala. Quem pode empreender? Todos Todos, podem empreender. todos. E de que forma pode se empreender? Gente, hoje tem uma infinidade de coisas a ser empreendida que não dá para explicar. Sim, Então, em todos os lugares. O atleta, ele é empreendedor? Claro que ele é empreendedor. Essas dores que você está colocando aqui são as dores que ela coloca lá. Só que de uma outra forma, de um outro ponto de vista, né? Exatamente. Sim, com certeza. Sim, então é muito isso. Eu acho que a grande questão muitas vezes, Felipe, é que a pessoa não está disposta a pagar o preço. Então, ok, eu quero ser um atleta. Tá bom, que preço quer ser atleta? Você vai ter que treinar todo dia. Vai ter que comer correto, vai ter que dormir no horário, não vai poder ficar indo embalado. Empreendedor é a mesma coisa, né? Não é? Quero ser um empreendedor, beleza. Você vai ter que trabalhar 7 dias por semana, pensar 7 dias por semana e motivar 7 dias por semana. É isso mesmo. Então a analogia que você fez, ali, é perfeitamente essa. né? Então é todos os dias buscar, todos os dias. Dorme quantas horas por dia? Sei lá, nem sei. Não, e às vezes você até dorme, você sonha daí com o negócio. Sonha. Né? E, cara, quantas pessoas sonham com o negócio e de manhã, putz, aquilo mesmo. É isso aí. E às vezes o cérebro dele achou a solução É dormindo. isso mesmo. É isso E é aí. muito louco isso. E é engraçado porque quanto mais você se dedica, mais você se entrega, parece que mais as coisas convergem. Eu gosto muito de uma frase do Oscar Schmidt que eu acho fantástica. O cara treinava loucamente, terminava o treino de basquete dele, ou todo mundo indo embora, e ele ficava lá, arremessando. Eu tô tentando me lembrar se eram 20 ou era 40 cestas de 3 que ele tinha que fazer. Se ele errasse uma, ele começava de novo. Ele ficava horas fazendo. Aí o pessoal, mas ele é mão santa, os caras é mão santa. Ele fala, quanto mais eu treinava, mais santa ficava a minha mão. É isso mesmo. O empreendedor, empresário, é a mesma coisa, empreendedor, né? Sim. É, isso vai errar diariamente, né? Isso vai errar. Eu costumo dizer que a gente mais erra do que acerta. Mais erra do que acerta. Então, por isso que você tem que aprender a viver com esses erros. Aprender a viver, não, errei aqui, vou melhorar. Errei aqui, vou melhorar. Errei aqui, vou melhorar. Então, a partir do momento que você vai tendo erros pequenos, você vai estar mais perto da tua melhoria contínua. Esse mindset, né, Felipe? E às vezes assim, nós queremos ter algo, vou mudar isso e vai dar tudo certo. Não, cara.
Não existe nada em nenhuma empresa do mundo. Isso eu posso afirmar. Que Nada você garantido. que você vai dormir e outro dia vai acordar lindo. Não. É todos os dias uma melhoria. Todos os dias melhora um pouquinho. Todos os dias muda esse processo. É isso. Conversa um pouquinho. Todos os dias um passinho de cada vez. Não existe nada no mundo que você vai... Cara, vou fazer esse curso aqui, vou assistir esse pod aqui e minha vida vai mudar. Não. Um dia de cada vez. Um passinho de cada vez. Tenta esse insight. Tenta outro insight. Um pouquinho de cada vez que dá certo. Eu gosto de olhar o erro como a preparação para o acerto. Porque às vezes tem muita coisa que você deseja alcançar que você não sabe o passo a passo. E se der alguma coisa que você errado no meio do caminho, como é que você resolve aquilo? Então, se você erra, quando você chega lá, você já sabe como acertar ele. Já né? foi uma coisa que você acumulou do passado. Exatamente. Por isso que às vezes eu fico pensando, Cléber, uma vez eu vi um pensamento que eu achei muito certo. Não exatamente existe erro. Não é que necessariamente você errou, você só não alcançou o que você estava pretendendo. Exatamente. Mas não necessariamente você fracassou. São experiências. Eu gosto dessa ideia, sabe? Eu concordo plenamente. Eu tenho um pouquinho de uma outra analogia que daí foge um pouquinho do empreendedorismo, mas às vezes existe o tempo de Deus. Também. Que às vezes Deus não quer que você faça aquilo lá naquela hora. Então, nós somos muito ligados, temos muito ligado isso. Por isso que é bem legal. Oséias traz muito disso, que é empreender com versículos bíblicos, alguma coisa assim, esse livro. Cara, eu acredito que às vezes não é tua hora. Não é teu momento, você não tá preparado, você não tá equalizado, eu acredito muito nisso. Acredito que você tem que estar na hora certa. Eu também gosto disso. Mas é bem legal. Até mesmo, eu gosto de ver... Eu sou uma pessoa que, questão de horário, eu sou muito pontual. Então, se alguma coisa me faz eu atrasar, eu não fico com raiva. Porque alguma coisa... É livramento. Né? Então, porque eu me preparei para acontecer do jeito que eu tinha previsto, mas não aconteceu, é livramento. Então eu vou em paz. A tua parte você fez, né? Eu uma fiz, parte externa, né? Exatamente. Tem coisas que não dependem da gente, né? Não tá no meu controle. Sim, isso mesmo, né? não está no meu controle. Isso nós temos que ter muita consciência. Então, de não empreender, eu fiz tudo que era do meu alcance, eu estudei, eu me dediquei, eu fiz, né, os exercícios, isso aqui não aconteceu. Não era pra ser. Tenta de novo que uma hora dá certo. Vamos tentar diferente. Isso mesmo. A única coisa que você não pode pro empreendedor, se você tem um objetivo final, é desistir. Exato. Se você não desistir, uma hora vai dar certo. É lá, passinho de cada vez, volta, passinho de cada vez, uma hora vai dar certo. Isso não tenha dúvida. Se você tem teu objetivo traçado, vou chegar lá, você tem aquele objetivo, uma hora você chega. Não tenha pressa, não tenha dúvida que uma hora você não vai chegar, que você vai chegar. Eu acho muito legal isso, né? E eu acho que essa motivação é importante. Muito. O empreendedor tem que acordar todo dia. Quem dera fosse fácil assim, né, Cléber? Quem dera. Mas o cara tem que acordar todo dia e buscar motivação nele mesmo. Cara, beleza, por que eu levantei hoje? Né? Eu gosto muito daquela frase do Steve Jobs, né, que ele diz o seguinte: se eu acordei por mais de 5 dias, me olhei no espelho e falei, cara, o que eu tô indo fazer hoje é o que eu quero fazer? Se eu respondi não, pelo menos uma vez nessas, eu tenho que começar a repensar a minha vida. Olha só. Se você disse não 5 vezes, então tá na hora de você mudar tudo. É verdade. Aí faz sentido, hein? Faz muito. Porque, cara, é muito legal. Volto a falar pra você aí. Dá uma passadinha lá na playlist. Tem outros episódios incríveis. A gente teve lá no segundo episódio o Fábio Ender Fernandes. Cara, fera pra caramba. E ele fala disso, Cléo. Fala. Né? Ele fala assim, poxa... Ele coloca muito essa forma de pensar. Poxa, não era nem pra eu estar aqui. Né? Mas já que eu tô aqui, a vida é curta, meu irmão. Vou dar meu melhor. Claro, eu vou ficar aqui agora vivendo essa vida que eu não quero, trabalhando com o que eu não quero, indo pra lugar que eu não quero, vivendo... Eu não vou, cara, eu tô aqui... Sabe, é muito legal pensar dessa forma. Muito. Não é que a gente vai chegar aqui, não, beleza, eu tô aqui morando com a mulher que eu não quero, vou mandar embora. Não é isso. Tá, Felipe? Você vai pegar, atender o celular, ô chefe. Não, Pedro. Você não fala tudo que você quer pro chefe, né? Não fala. Tamo junto, Pedrão. Como é que é nóis. Frase aí? Deixa eu ir embora. Não. Mas, cara, é isso. Uma hora você tem que olhar pra si mesmo e falar, pera lá. Pera aí um pouquinho. É isso que eu quero? Não é. Então, pô, eu vou ficar aqui batendo cabeça, eu vou ficar sofrendo. Eu vou ficar... Ele colocou, né? Eu vou ficar aqui... Ele usou a frase exata que ele usou, assim... Mas não é possível que Deus me colocou no mundo pra ficar acordando na hora que eu não quero. Ele coloca a questão de acordar cedo e tal. Né? Tá curioso? Vai lá e assiste o podcast. Cara, vale a pena. O cara escreveu um livro sobre esse assunto e é top o negócio. Muito. Né? Mas é muito isso, assim. Ele coloca esse fato e, cara, é verdade. Tem gente que tá vivendo um inferno. Exato.
E não precisa de tudo isso. E não né? precisa. Não precisa. né? E você é da galera que acorda de madrugada ou... Não, eu pra horário, assim, como eu sou pai também, eu deixo muito claro isso, porque empreender... É outro empreendimento, né? Empreender, tendo uma família, tendo É. uma esposa, tendo uma casa e tendo um filho, e se Deus quiser ter mais, existe uma outra rotina, né? Sim. Então... Essa quantidade de empresa, tua esposa vê você de vez em quando? Não, a gente conversa Ela todos ainda os lembra dias. quem é você? A gente conversa todos os Conversa dias. É bom. pelo WhatsApp? A gente conversa todos É os bom. dias. né? Mas não tem essa pira acordar às 5 horas da manhã todos os dias, ou ser bem regrado quanto a isso, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gostaria de ser mais regrado, sim, sabe? Eu gostaria de ir pra academia às 6 horas da manhã. Às vezes, cara, eu olho assim, quero, mas. tá o cansaço melhor. não deixa, né? Às vezes eu preciso dormir. Né? Às vezes eu preciso dormir. Então, não tem essas. Tenho vontade, mas não tenho essa pira ainda de vou acordar às 5. Não transformou isso numa Tomar banho regra. gelado. Tem gente que fala assim, Nossa, né? gente. Tem umas. Esses gurus, né? Você tem Se a que isso, gente você tem que morasse aquilo. lá no oeste do Paraná, acho que o banho gelado. Não, e tudo bem quem faz isso, né? Se bem que ultimamente aqui também não tá muito diferente, não. Tudo bem quem faz isso, né? Tem Sim, várias sim, aulas de tudo. sim. Cara, bem legal, mas eu não consigo. É disciplina, Não sou foco, enfim, né? Quem se dá certo. Acho que a galera que toma banho gelado que não existe nada pior que tomar um banho gelado de manhã, alguma coisa assim. Se Isso. você aguenta um banho gelado, Você vai aguentar o que vier durante o dia. é isso aí, mas eu já aguento o que vai durar todo dia, né? Então não preciso tomar um banho gelado Olha. também, né? Entendeu a analogia, né? Ah, sim, mas tem umas coisas que são Mas- pior que um banho gelado de manhã, assim. Não, banho gelado dói, cara. Alexandre vai adaptar banho gelado todos os dias? Eu vou adaptar colocando o chuveiro no quente. Se você aguenta um banho gelado cedo, você aguenta qualquer coisa. Vai. É forte. Exato. Enfim, não vou. Mas não pra vamos mim entrar. não, também não. Passo essa. Você pula, Eu Clara? pulo o banho gelado. Não. Não é pra mim. Mas Não você é acorda pra cedo, mim. que eu sei. Não, eu acordo cedo, mas Regradinha? Todos os dias, mesmo horário? também... Não, todos os dias no mesmo horário não, mas eu funciono mesmo bem à noite. Esse é o meu horário. Mas o horário comercial não me permite. É isso aí. O que tá muito errado também, porque realmente se a gente conseguisse aproveitar melhor os horários, eu também sou uma pessoa que rende muito mais no fim do dia pra noite. Uhum. Trabalhei com agência de publicidade muito tempo, publicidade, meu amigo, só funciona à noite. De dia você não consegue Os trabalhar. insights vêm, né? Vem tudo à noite, no Uhum. dia você não trabalha. E, cara, quanta gente que realmente rende nesse horário, e pra esse cara é uma tortura acordar cedo. Né. Você fala, não, o cara tem que estar às 8 horas da manhã lá, esse cara não rende nada de manhã. Né? E as meninas brincam comigo lá na Cicla que só dá pra conversar comigo depois das 8h30. Antes disso, Porque antes disso eu não tô tá lá. cara fechada. Antes disso eu não tô lá. Mas é real, e realmente no fim da tarde a coisa começa a acontecer. E, eu E vou não tem nada de errado nisso, né? Não tem. Não, Só que o horário comercial te obriga Sim. a Sim. estar presente, né? Então, é Corpo e alma presente. corpo e alma presente. Então aí vem muito lance. Poxa, podia acordar mais cedo. Exatamente. Porque daí você desperta antes das 8h30, né? Tá vendo? Se você acordar às 6, Ou fica com até sono as o 8 resto tá do ok. Não, só dormir mais cedo. Pra acordar cedo, você tem que dormir cedo. Acabou. Essa é a regra. Exatamente. Não Se você tem- dormir às não tem 9 da diferente. noite, você vai ficar até às 8 horas da manhã na cama? Não vai. Olha, Cleo. Não, Você talvez não me você... desafie. Talvez você esteja com cansaço excessivo, aí os primeiros dias vai ser ok, mas adapta isso durante um mês. Você não vai, Não a gente vai. já não dorme mais tudo isso. Isso aí. É isso que me complica nesse podcast, porque sempre termina em mim as coisas. Viu? Quem tá Ai, acompanhando o Alexandre. negócio sabe, sempre termina em mim, tá vendo? Você Eu também. mereço também, viu? Não, tá bom. Agora, Felipe, ok, e se o Felipe fosse começar hoje, com a idade que tem, com a cabeça que tem, com a família e tal, cara, eu vou começar um negócio novo, totalmente novo. O que você faria? Não querendo ferrar, de repente você já tá fazendo, né? Mas o que você faria? Cara, é uma ótima pergunta, na verdade, né? Porque sai da zona de conforto, tá né? vendo? Eu não sou só um rostinho bonito nesse sai da podcast, zona de viu? conforto. Hoje, eu iria pra algo da tecnologia. Tecnologia. Algo da tecnologia, algo que seja pagamento recorrente, algo que todo mês lá, alguma coisa que você precise todo mês, que você vai lá, tá faturadinho no teu cartão, você não vai nem sentir. Algo baratinho, eu iria pra esse Legal. tipo de recorrência, assim. Uma plataformazinha, de repente, alguma coisa. Mas... Sistema que a pessoa... Não sei. Hoje, nenhum dos meus empreendimentos é nesse sentido, assim, né? Olha Então, meus empreendimentos são muito mais
Então vamos colocar hashtag Felipe Empreende no digital. Não, acho que... Daqui a pouquinho ele vai fazer isso, eu tenho certeza. Até os 60 anos eu empreendo. Se o Felipe depois estiver disso... ouvindo lá, ou se o Guilherme estiver ouvindo lá, ele vai concordar. Foi uma boa ideia, eu acho que a gente pode pensar sobre isso. Você sabe por que as empresas a empresa de contabilidade do Felipe funciona tão bem? Porque ele faz a contabilidade das outras minhas empresas. Só aí já tem um monte, né? A minha carteira cresceu. Vou falar bem a verdade. O número 1 do meu sistema é a construtora, que é a empresa da família. O número 1 do meu sistema. Aliás, fala da construtora também. O número, na verdade é assim, meu pai foi pedreiro por muitos anos, né? Então a gente veio de uma família bem humilde, bem humilde. Mas sempre tive tudo que precisei, que era estudo, comida e casa. Então isso então quando você fala assim, não tem dinheiro para empreender, cara, não é dinheiro, é estudo, comida e casa. Isso aí já te dá um fator muito grande que sai na frente de muita gente nesse país, né? Então meu pai era pedreiro, minha mãe era do lar. E meu pai começou... Eu lembro, eu tenho bem nítido na minha cabeça, assim, que um dia meu pai tava arrumando o telhado de casa e meu pai, meu sonho é construir casa para vender. Essa parte você pode até cortar se eu me emocionar, né? Meu sonho eu tenho bem nítido, eu tenho nítido mesmo, assim, eu devia ter 5, 6 anos, meu sonho é fazer casa para vender. E eu lembro que minha família minha mãe é uma família vem da europeia, a gente é descendente de polonês, então a gente minha mãe era muito segura em gastos pra tudo, então a gente é muito controlador pra isso, sabe? E foi aí que minha mãe foi acumulando dinheiro, minha família, meus pais foi acumulando dinheiro, e eu lembro que com 15 anos a gente comprou um terreno pra construir. E eu lembro que eu mesmo fui lá no jornal procurar anúncio, não existia plataforma de nada online, então fui no jornal e a gente comprou um terreno pra construir 3 casas na época. E na época, meu irmão já estava estudando engenharia civil, mas foi trabalhar de ajudante do meu pai, e eu ainda estava no ensino médio, também fui trabalhar de ajudante do meu pai, e a gente estava lá, dia após dia, construindo as primeiras nossas casinhas. Foi aí que nasceu a construtora, foi aí que meu pai parou de ser um prestador de serviço e a gente criou a construtora. Isso fazem 12, 13 anos. E a partir do momento que a gente realizou um sonho, que seria o sonho do meu pai, a gente começa a realizar o sonho de outras pessoas. Queria dar uma moradia digna para outras 3 famílias. E aí a partir daí foi multiplicando, e hoje a gente constrói casas para vender, casas, sobrados, apartamentos para vender. Hoje a gente tem uma equipe muito boa, a gente tem engenheiro, hoje meu pai saiu da operação da construção, daí a gente deu um outro empreendimento, a gente criou uma loja de material de construção que a gente tinha uma necessidade de comprar melhor, então para poder comprar melhor a gente precisava ter volume, para ter volume a gente abriu uma loja, daí a gente criou uma material de construção para você poder comprar mais barato e o teu custo das casas ficar mais barato. Então aí eu já abri mais 2 empresas aí. Aí depois disso veio mais um louco e falou, Felipe, vamos abrir uma imobiliária. Daí eu falei, cara, não tenho quem venda meus imóveis. Não tenho quem venda meus imóveis, então beleza, vamos lá, abrir mais uma imobiliária. Então... Eu falo assim, o meu cerco é tudo girado perto da construção civil, né? Então, Felipe, vamos divulgar imobiliário, vamos abrir um podcast? Vamos, é isso aí. E assim vai. Então, não existe... eu sou um empreendedor por necessidade, né? Eu fui empreendendo, e hoje eu falo que eu tenho pessoas chaves em cada negócio. Então, eu tenho pessoas chaves na material construção, tenho pessoas chaves na construtora, tenho pessoas chaves no escritório, tenho pessoas chaves na imobiliária, e é assim que solidifica, né? Cara, assim que você... Então, às vezes você fala, cara, como que você aguenta? Cara, eu não aguento. Eu tenho pessoas tem que ter gente como você, tem que ter claro. gente engajada. Como que você divide o teu tempo pra isso? Até é uma coisa que eu... Até uma pergunta pessoal. Eu ia perguntar também. Não existe assim, eu vou te falar assim, não existe, segunda-feira eu tô nessa empresa, terça-feira eu tô nessa, quarta-feira... Não existe isso na minha agenda. Conforme vai a necessidade, cara, beleza, posso esse horário. Minha agenda é bem concorridinha, assim, sabe? Então, a gente percebe quando vai falar com você. Até pra dentro da minha equipe, posso conversar com você hoje? Cara, hoje eu não posso, amanhã tá o horário. Então, é bem exprimido, mas eu consigo, cara, eu faço muita questão de estar presente, conversando muito. Você não tá bem? O que aconteceu? Você não tá bem em casa? O que tá precisando? A gente é muito... Por ser empresa familiar, existe esse apelo, esse contato maior, assim, sabe? Todas as suas empresas têm essa pegada familiar? Ou não? Todas as empresas têm a pegada familiar. Todas as empresas, se você ligar pra... cara, não estou bem, então vamos conversar. Por que você não tá bem?
tô assim, tô tendo problema com minha família, tô problema com todas as empresas a gente tem um, e é por isso que a gente consegue fidelizar mais, assim, até os funcionários, sabe? Uhum. Se você conversar com o meu engenheiro, você vai falar, cara, se eu tivesse fora, eu estaria ganhando mais. Cara, por que você não vai pra fora pra ganhar mais? Ah, porque aqui eu tenho um clima melhor. Dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é Dinheiro tudo. não é tudo. Dinheiro não é tudo nem pra mim, nem pra... Cara, se você chegar pra qualquer pessoa, eu podia estar ganhando mais. Beleza, por que você não tá? Porque aqui eu tenho um ambiente legal, aqui eu tenho um ambiente familiar, aqui eu posso ter amigos dentro da empresa e assim vai. Claro que a gente tem perrengue, claro que tem briga. Não, Normal. Dia a dia de todos, Mas dia a todo dia- lugar, né? Dia a dia de Normal. todo lugar. Mas é muito satisfatório ver da onde a gente... ver essa crescente, né? Da onde a gente sai, os princípios que você carrega, todo... Você morre ontem, beleza, é outro hoje, mas a tua história não morre, Ficou. né? Sim. Tua história ficou, As esse experiências legado. vêm com você. Né? Essa experiência ficou. Muito legal. Eu fui num treinamento em São Paulo semana passada e a gente tava no Conecta Imob, que é um curso específico para imobiliária, né? E eu tava com um dos nossos corretores, daí ele falou, cara, qual que é o teu propósito? E eu falei, cara, o propósito é realmente mudar a vida das pessoas. E ele daí a gente falou isso dentro de casa, dentro do Airbnb lá. E no carro ele falou, cara, quando você falou que teu propósito era mudar a vida das pessoas, eu posso dizer que eu sou prova viva nenhuma que você já mudou a minha vida. Cara, Nossa. se você tava dirigindo, quase bateu o carro. Cara, mas aí você fala Legal. assim, não importa dinheiro, não importa tempo, não importa você mudar a vida das pessoas, não existe valor, não existe preço, não existe Sim. dinheiro que compre isso. Não existe dinheiro que compre isso. Cara, que Você legal, mudar a vida né? das pessoas é excelente. Né? Esse sangue no olho do empreendedor que é legal de ver, sabe? Sim. Essa sabe, eu vivo pra isso. É muito legal. E basicamente esse é o que mais move, né? Você tá vivenciando alguma coisa, um perrengue, uma coisa que aí vem alguém e relata algo assim, você fala assim, é pra isso que eu tô Isso aqui. aí, é isso que te motiva. Então essa é a parte boa. É. Aí N partes ruins que, cara, é todos os dias. É todo dia alguma coisa aconteceu. Coisa do dia, um caminhão tombou. Ainda mais funcionário dizer não sei assim, o quê. com você mexendo com obra, né? É um desafio a todos os vocês- dias. Se eu começar a contar, vocês vão nossa, vão longe. Eu vão hoje tô longe. fora da casinha de novo, porque daí os dois de obra e eu aqui. Vão longe Não, a gente mesmo. falando assim de um negócio deles, né? Se fosse setorizar, já teria N Clara, problemas. você ia ter que ter bastante empresa pra querer competir com o Felipe. Minha cara. Não, a gente não tem nada aí pra não crescer, entendeu? É, É possível. Basta. Depende Por de que qual é o não? seu propósito, exatamente. né? Exatamente. Qual é o seu propósito? Não, você viu que, além de tudo, o cara é de coach, né? Exatamente. Cara, mais uma empresa agora. Coachitoria. Tipo, é isso. Mas Felipe, é muito da hora. legal, é muito legal. Acho que o empreendedor e o quanto isso muda na nossa vida, sabe? Quanto isso transforma você. Então aquela questão dar e receber, você dar muito para as pessoas que estão perto de ti, mas as pessoas te ensinam muito mais do que você deu. Muito mais, você vira aqui, eu aprendo muito mais vindo aqui do que ensinar alguém. Então, a gente trocando ideia, tendo insights, cara, eu podia pensar diferente, vou ser Sim. diferente amanhã. É muito mais isso. Né? É o legal da conversa que você nunca perde nada na conversa. Pelo contrário, só você tá ganha, né? levando mais algumas coisas que você tá levando as ideias dos outros. Aliás, ô Felipe, a gente tem também o outro lado, né? Que você comentou uma vez comigo que tinha vontade de passar para as pessoas um pouco dessa história, um pouco da tua vivência, um pouco desse amor que você tem pelo empreender, né? Pelo trabalho como um agente transformador. E aí você começou agora a fazer palestras também. E é por amor. Por amor, porque hoje nós temos um projeto que é a Cicla. Cara, esse projeto da Cicla é sensacional, que é empreendedorismo nas escolas. E eu vou nas escolas justamente falar o que eu passei, a minha história de vida, justamente para motivar mais pessoas, mais jovens, que, cara, você não precisa ter um cenário perfeito para você empreender. Você não precisa ter dinheiro para mudar a sua vida. Você pode acontecer, cara. Pode começar vendendo alface, né? Pode começar no sonho do teu pai. Pode começar na economia da tua mãe, pode começar no insights da tua família. Cara, você pode começar em qualquer lugar, mas é aquela história, comece.
Comece, saia da sua zona de conforto, planeje. Existem N formas, existem N materiais gratuitos na internet, Sim, N sim. como empreender. Não existe fórmula mágica. Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar para o empreendedor. Não existe algo que vão falar assim, ó, faça isso, 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 que você vai chegar no objetivo final e vai dar tudo certo. Não existe. O negócio é um passo de cada vez, todos os dias, mas Cada você tem que história é uma começar. história, né? Cada história é uma história, mas você tem que começar. Você tem que começar. Se você não começar, isso vai ser um sonho a vida inteira. Né? Exatamente. Então, esse projeto da Cicla, que é o empreendedorismo nas escolas, é muito legal. Porque as crianças, os jovens, são o nosso futuro. Exato. E nós só vamos mudar o Brasil, nós só vamos mudar o mundo Se mudar a se mentalidade a gente deles, mudar né? a mentalidade deles Realmente e por com a vez. educação, né? A gente, quando a gente é jovem, a gente não dá tanto valor ao ensino, aos professores, a tudo que a gente tem na mão, né? E a partir do momento que a gente tem uma mentalidade um pouquinho melhor ali, depois dos 25, 30, você vai, cara, como é importante. Pena que eu não vi isso antes. Porque eu não tive acesso. Quem não tem né? esse sentimento, né? Quem não tem esse sentimento? Hoje a tecnologia é tão grande, acesso ao material é tão. Na nossa época, né? A gente tá tudo na mesma geração, vamos pensar assim, né? Sim. É tão difícil. Vamos lá, quem que tinha acesso a tudo A via conteúdos Google, hoje, né? A conteúdo, é tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Existe o material bom e o material ruim, tudo Sim, muito fácil. Mas Sim. antigamente a gente tinha que correr muito mais atrás. E não que isso é difícil e seja ruim, mas, cara, hoje existe muita forma de você melhorar a vida das pessoas. Você ter uma vida melhor, né? Agora, você é parte também da Cicla, né? Você faz parte da diretoria e tem envolvimento aí com a Cicla. O que a Cicla traz para você? O que significa a Cicla hoje na tua história e na história das tuas empresas? A Cicla, para mim, abre muitas portas. A partir do momento que você é um empresário, você é um empresário, vamos dizer assim, eu posso estar, entre aspas, raiz, porque você é um fundador das coisas, você não tem uma história, a tua família não vem de uma vida empreendedora, Sim. você não herdou uma empresa, então é muito difícil você criar algo, você manter algo. E a partir disso, a Cicla te abre as portas para essas pessoas que têm uma experiência melhor, que têm uma vivência maior, que sabem o que vai acontecer, que já sofreram o que você vai sofrer. Então a Cicla para mim é muito isso. Ela aproxima você das pessoas que sabem mais, do que têm mais experiência, do que já sofreram. Então para mim é muito legal participar da Cicla no sentido de proximidade com pessoas melhores do que eu. E eu preciso sempre estar perto de pessoas melhores do que eu. Essa é uma necessidade tremenda, estar perto de pessoas melhores do que eu. Legal essa visão. Aliás, você quer empreender, já é empreendedor, está começando, já começou, a Cicla está aberta para você. Dá uma passadinha lá, você vai encontrar gente como o Felipe, como tantos outros grandes empresários da cidade, com tantas ideias. E o legal do associativismo, né, Felipe, é que ninguém ali quer atacar o outro. Muito pelo contrário. Quer ajudar, isso é muito legal. Vamos pensar assim, em valor é muito acessível. Você está perto de pessoas que você nunca imaginaria estar perto. Você cria amizades que você nunca imaginaria que cria. Você aprende coisas que você ia demorar 10, 15, 20 anos para você aprender e falar, nossa, eu posso mudar aqui, eu posso fazer diferente, entre outras coisas. Então, quem quer empreender e empreender com qualidade e que empreender tem muita questão de tempo também, né? Então, você pode, vai demorar, mas uma hora vai dar certo. Mas quando você está perto de uma associação como a Cicla, o teu tempo diminui. Então, você pula, né? Você pula muitas etapas. Bem bacana. Então, vem pra Cicla. Aí, você viu como é que é o negócio? Isso aí. Você vai apertar esse rapaz? Vou agora. Então vai. Cara, faz 53 minutos que a gente começou esse pod. E eu tô vendo que agora ela vai... Agora eu tô ferrado. Não, a gente tem aqui um bate-bola. Bem rapidinho, assim, ó. Sem tempo pra pensar mesmo. Bate pronto. Aliás, eu falei aquele negócio de sempre usar a segunda ideia, agora é a primeira mesmo. A primeira. Plano A em ação. Não, agora é a primeira. Plano A em ação, vamos lá. Eu não respeito. Nossa, que difícil. Calma. Só vai piorar. Eu não respeito. Nossa senhora, fiquei mudo. Próximo eu vou pensar nessa, hein? Já falei na primeira. Quem faz pergunta difícil pra Eu não respeito essas coisas que me tiram da zona de conforto. Ué? Oxi. Eu não suporto. Antiético.
Tenho medo de... Quebrar. Tenho profundo respeito por... Histórias. Meu maior sonho de consumo é... De consumo é diferente, mas viajar, né? Opa. Vamos viajar. Você Bom. lê e o que lê? Leio e sempre histórias de empreendedorismo e autoajuda. Legal. Uma palavra que te define. Transparência. Minha besteira predileta é... Besteira é séries que eu assisto de vez em quando. Besteira. Ué. Morro de rir quando... Morrer de rir é difícil, mas vamos lá. Morro de rir quando... Ah, essas piadinhas bobas, nossa, aí, né? Coisa boa, né, cara? Nossa Senhora. Principalmente quando envolve o Guilherme. Ou morro de rir quando tá um bom vinho, o cara se morre de rir com qualquer coisa. Qualquer coisa. Fica facinho, né? Qual a sua visão, missão e valor? Missão. Transformar a vida das pessoas. Valor. Ser uma pessoa ética, ser uma pessoa respeitada, ser uma pessoa íntegra. E Missão. missão foi. Missão, Missão, visão. Valor. Visão. Visão. Ser um empresário de sucesso. Não que eu não já sou, mas o sucesso é... Ele tem N partes, Ele né? vai se movimentando. Ele vai se né? movimentando, né? Então a minha missão é nunca parar. Legal. Boa. Agora, qual que era a primeira? Eu não Ele quer respeito. lá? não respeito. Você não respeita. Ele ficou invocado, né? Cara, eu não respeito, vou ser bem sincero, às vezes eu não respeito as leis de trânsito, que eu falo no celular, né? Aí Falo, então, hashtag fica a dica aí, pessoal da Guarda Municipal. Não, já levei algumas multinhas. Quando eu passar uma Ferrari Star. aí, furando Eu não o sinal. respeito, duvido que você respeite Star sempre. Ele Rapaz. acabou de tocar aqui, ó. Tempo esgotado. Cruel, tá vendo como é que é? Falando em tempo esgotado, tempo esgotado. Tempo esgotado. Olha só. Muita conversa boa pra caramba. Boa mesmo, Foi muito legal. Poxa, cara, obrigado. Obrigada. Que história legal. Que história legal. Que bacana ver Quantos pessoas... insights, né? Não. Aprendizado. É isso que eu falo, sabe, Cléo? A missão do podcast é essa. É. Sim. Se isso aqui que a gente falou impactou alguém e vai empurrar essa pessoa pra frente, cara... Nosso papel tá definido, né? Exatamente. Transformar a vida das pessoas. Seja num pequeno insight, seja numa pequena conversa, mas a nossa força é gigantesca. A gente tem que entender o poder que nós temos dentro de nós mesmos com o que nós fazemos. A gente sempre pode divulgar para as pessoas um pouquinho mais a gente. Parabéns pelo empreendimento. Pode empreender, parabéns por tudo que Obrigada. vocês se esforçam. Nós temos um podcast que também nós sabemos que é difícil, nós sabemos como é difícil estar aqui. Eu sei que é complicado, é agenda, é gravar, o cara não pode, é N coisas. Mas o intuito de vocês, o sair de casa para fazer isso, em prol do quê? Em prol das outras pessoas. Isso não existe valor, não existe preço nenhum que pague. Parabéns pra vocês. Obrigado. Obrigada. O empreendedorismo transforma vidas, né, Cláudio? Transforma. E a gente finaliza mais um Pode Empreender. É isso aí, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Valeu!